Olá, 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 eu sou Irã do CBI, hoje em Parnaíba, Piauí, Brasil, 12 de abril de 2026. É isso aí, nos encontramos aqui nas dependências do estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, para o jogão de logo mais entre Parnaíba e Iguatu. Jogo esse que é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026. É isso aí. E veja só, essa segunda rodada em que já teve início no grupo Parnaíba, né, que é o grupo F, onde a equipe do Sampaio Corrêa empatou em 0-0 com o atual campeão maranhense, que foi o IAP, né? E também o Maracanã, lá do Ceará, lá de Maracanaú, venceu por 1-0 a equipe do Motoclube, que foi o último adversário do Parnaíba, né? Fechando este grupo F, hoje teremos esse jogo entre Parnaíba e Iguatu. Temos também aí no grupo G, grupo também que tem times piauienses. Já tivemos o início da rodada com a equipe do Piauí empatando em 1-1 com o Atlético Cearense lá no Lindolfo Monteiro. Tivemos também o Ferroviário do Ceará vencendo por 3-2 o Tirol no duelo cearense, né? E hoje, para fechar, teremos aí um clássico piauiense, que já virou um clássico aqui no Piauí, né? Altos e Fluminense do Piauí, esse fechando aí a rodada no grupo G. Veja só, hoje aqui o Parnaíba joga seu primeiro jogo em casa nessa competição, né? E com expectativa de vitória, com expectativa que possa ser usada a joia Cremosina, né? Ele que chegou para o elenco do Parnaíba já nesse Brasileirão. E o que o torcedor espera é que ele seja usado, seja testado e, quem sabe, aprovado, né? Ele que já faz parte do elenco do Parnaíba desde o começo aí dessa pré-temporada do Brasileirão da Série D, né? Então, é isso aí. Vamos ficar aí na expectativa de um bom resultado hoje aqui para o Tubarão do Litoral, que já está com um pouco mais de 10 jogos sem vencer, né? Em competições oficiais. É isso aí, agora vamos a todos os lances e gols do jogo que você verá no decorrer do vídeo. O jogo entre Parnaíba e Iguatu era válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 e colocava frente a frente duas equipes que haviam empatado na primeira rodada. Provavelmente quem vencesse ali estaria bem na tabela. O jogo trazia também um tabu que acompanha o Parnaíba, pois já são 11 jogos sem vencer, 12 se empatar ou perder esse. Diante dos fatos, vamos então ao jogo, que foi apitado pelo árbitro Bruno Monteiro Cunha, ele que é paraibano, e seus assistentes todos piauienses. Logo no início do jogo, a equipe do Iguatu deu um susto no Tubarão, após uma cobrança de falta onde a bola é resvalada de cabeça, sobrando para o atleta do Iguatu, que soltou uma bicicletaça para o fundo das redes. Por sorte, o juiz apitou antes do lance acontecer. A melhor chance do Parnaíba no jogo todo foi com Dadinha, ele que recebeu a bola resvalada, ajeitou e chutou lá em cima. Tem que colocar o pé na forma, hein, Dadinha? E como no futebol tem aquele ditado de quem não faz leva, o Tubarão não fez e pegou o gol logo no lance seguinte, após Melk ganhar a bola e soltar o cruzamento lá na área para a cabeçada de Otacílio Marcos para abrir o placar para o Azulão do Centro-Sul. No segundo tempo, a equipe do Iguatu ainda fez o segundo gol, com Matheus Lima, que recebeu o cruzamento na frente do goleiro, matou no peito e soltou um voleio. A bola ainda bateu no goleiro, mas resvalou para dentro do gol do Tubarão do Litoral. 2-0 Iguatu no placar. Esse gol praticamente resolvia a partida, pois já estava na segunda metade do segundo tempo. E até ali, o Tubarão do Litoral não mostrava forças para a reação. E no final, o jogo terminou assim mesmo. 0 para o Parnaíba, 2 para o Iguatu, com a equipe do Iguatu dividindo a liderança neste momento com 4 pontos com a equipe do Maracanã, próximo adversário do Parnaíba. É isso aí, pelo que você viu, o Parnaíba saiu de campo vaiado e, como se já não fosse suficiente, ainda teve um torcedor que invadiu o campo para brigar, protestar, xingar
os jogadores do Tubarão do Litoral, coisa que não compete ao torcedor fazer, que tem que torcer e protestar na arquibancada, não invadindo o campo. E o que vimos foi que não teve nenhum segurança para intervir e até defender a integridade física dos jogadores. Pelo que você vê ao fundo, os policiais defendem o árbitro, mas segurança para os jogadores, e o torcedor continuou seguindo os jogadores, sendo contido pelo diretor de futebol do Parnaíba. Após o jogo, começou uma certa garoa e tivemos que fazer a coletiva debaixo da biqueira do vestiário, pois no estádio Pedro Alelaf não existe uma sala de imprensa. Vamos ouvir então o técnico Zé Augusto, após a derrota. Acho que eles fizeram por onde merecer, fizeram os gols, e a gente fez um jogo ruim, né? Agora é esfriar a cabeça, né? Temos condições de melhorar, é a segunda rodada ainda, tudo pode acontecer. Acho que a gente tem que ter calma nesse momento, né? Nesse momento nós temos que ter calma, sei que o momento não é bom, mas temos que ter calma porque faz parte do futebol. É isso aí, falamos aqui com o Otacílio Marcos, ele que é uma lenda já no Iguatu, né? Maior artilheiro da história do Iguatu, se eu não me engano. Ele que no ano passado, nos últimos anos em que o Iguatu tem participado da Série D, ele é sempre decisivo, inclusive naquela que o Iguatu quase conseguiu acesso, né, Otacílio? Você está até hoje, e hoje é a prova de que você continua em alto nível, o gol que você fez, que abriu aí o caminho para a vitória do Azulão do Centro-Sul. Verdade, é um clube que eu me identifico bastante, sempre que o Iguatu tem bons momentos no futebol, graças a Deus eu estou presente, e hoje não foi diferente, graças a Deus fez o gol. E é só o começo, né? A gente tem, acho que a segunda partida agora ainda tem mais, eu acho que 8, né, no caso, e a gente tem muito ainda para conquistar. Otacílio, começou com um empate diante do Sampaio Corrêa e hoje uma vitória por 2-0 contra o Parnaíba, né? O Iguatu começa bem nessa competição, mesmo empatando com o Sampaio Corrêa, sabemos que é uma equipe muito difícil de se vencer, mas o Iguatu, você acha que tem uma base para chegar onde chegou há 2 anos atrás? Claro. Ou até mais, porque abriram 6 vagas agora, né? Certeza, como você falou, ainda está muito cedo ainda para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar bem na classificação, o segundo jogo ainda, quando o Sampaio a gente empatou lá, tivemos bons momentos no jogo, apesar de estar só há 15 dias de pré-temporada, e a gente corrigiu os ruins momentos que a gente teve lá, graças a Deus a gente foi bem aqui hoje e conquistamos a primeira vitória do Iguatu na história, fora do estado do Ceará, e é isso, foi do meu trabalho, agora é manter os pés no chão, a gente vai para 2 jogos em casa e espera fazer bons resultados lá e dar sequência na competição. É isso aí, fim de jogo aqui no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, onde a equipe do Parnaíba foi derrotado por 2-0 pela equipe do Iguatu do Ceará, né? O Iguatu que conquistou aí sua primeira vitória fora do estado do Ceará em competições nacionais, né? Um dia histórico aí para o Azulão do Centro-Sul. E veja só, os gols marcados por Otacílio Marcos, uma lenda já no time, né? E o Matheus Lima, em um gol ali inusitado em que o goleirão foi incapaz de defender, né? E veja só, o Parnaíba, que hoje foi totalmente o oposto do que vimos jogar contra a equipe do Motoclube do Maranhão. O Parnaíba que jogou contra o Motoclube era um time aguerrido, um time que ia para cima, um time que aproveitava os contra-ataques, um time que tinha uma defesa sólida e um time que aproveitava bastante as bolas paradas, e até chegar ao gol, né, contra o Motoclube. Mas hoje foi um time totalmente diferente, um time apático, um time que praticamente se entregou ao adversário facilmente, perdendo assim por 2-0. 2-0 que pode sair caro lá na frente, né, porque cada jogo em casa é muito importante para a pontuação na competição. Pontos que podem fazer falta lá na frente, como eu estou falando. E vamos ver aí como foram os resultados nesse grupo do Parnaíba, que é o grupo F, né, onde o Sampaio Corrêa empatou em 0-0 com o IAP, o Maracanã venceu por 2-0 o Motoclube e o Parnaíba perdeu por 2-0 para o Iguatu. Na classificação, o grupo é liderado por Maracanã e Iguatu, ambos com 4 pontos. Com 2 pontos temos em terceiro e quarto o IAP e o Sampaio Corrêa. E com 1 ponto, fora da zona de classificação, temos em quinto o Motoclube e o Parnaíba em sexto. Agora vamos ver os resultados aí dos outros times piauienses, né? Já no grupo G, em que tivemos o Piauí empatando em 1-1 no Lindolfo Monteiro, né? E com o Atlético Cearense e o Ferroviário do Ceará que venceu por 3-2 a equipe do Tirol. Tivemos também o Altos do Piauí sendo goleado por 3-0 pelo Fluminense do Piauí. Olha só que novidade aí, o Altos não está mais aquela potência que era aqui no estado do Piauí. A classificação desse grupo ficou assim, ó. O Fluminense, juntamente com o Ferroviário do Ceará e o Piauí, lideram um grupo com 4 pontos. Já em quarto, fechando a zona de classificação com 2 pontos, temos o Atlético Cearense. Em quinto, o Altos do Piauí com 1 ponto. E em sexto, o
Tirol sem pontuar e sem nenhuma vitória, né? Supostamente. E os próximos jogos nos grupos dos times piauienses, teremos aí no grupo F, Iguatu e IAP, Motoclube e Sampaio Corrêa, Maracanã e Parnaíba Esporte Clube, né? Então esse é o próximo confronto do Parnaíba contra o Maracanã, lá no estádio Prefeitão. Já no grupo G, teremos Tirol e Atlético Cearense, duelo cearense, Altos do Piauí e Ferroviário do Ceará, Fluminense do Piauí e Piauí Esporte Clube, mais um clássico piauiense. E veja só, pelo que você viu, o Parnaíba perdeu por 2-0, né? E tivemos aí a presença da torcida. Quero parabenizar a torcida que compareceu, fez sua festa. E também quero dar nota 0 para aquele torcedor que veio para bagunçar, aquele que jogou objeto no campo, no jogo ainda rolando, né? E aquele que invadiu o campo para cobrar dos jogadores um empenho em campo, né? Coisa que não é trabalho dele, que é trabalho do técnico. Já o torcedor que invadiu, ele está ali irregular, e não vimos nenhum segurança para contê-lo, para afastá-lo, até para defender a integridade física dos próprios jogadores do Parnaíba. Isso o árbitro pode até relatar na súmula, tendo ele visto a situação, já que estava bem de frente, né? E juntamente com o objeto arremessado em campo no jogo ainda rolando. Então, esses são os contratempos que aconteceram no estádio Pedro Alelaf hoje, no jogo entre Parnaíba 0, Iguatu 2. Resultado final desse jogo em que o Parnaíba fica numa situação difícil logo no início da competição. Então, é isso aí. O próximo jogo do Parnaíba será contra o Maracanã, lá em Maracanaú, no estádio Prefeitão, ali na região metropolitana de Fortaleza. Então é isso aí. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. E que seu time vença!